Boa noite, todo mundo. Desculpa a demora aqui com o Data Show. Obrigada por esperarem. Queria agradecer também à professora Laura por ter tido a ideia, ter me convidado para fazer esse mini curso para vocês. Agradecer também à Bruna, que se dispôs a ajudar os alunos com as instalações. O Alexandre e o Gustavo por terem a iniciativa de fazer a gravação da aula para que outras pessoas que estiveram fora, ou até mesmo vocês que queiram revisar, tenham acesso ao conteúdo. Eu sou ex-aluna aqui, eu me formei no final do ano passado, e o tema do meu TFG foi uma análise climática de um edifício existente aqui em São João del Rei, usando os aplicativos da Ladybug Tools. A ideia minha e da Laura, depois de tudo que a gente passou no nosso TFG, no meu TFG, é que o programa tem muita potencialidade, ainda mais com atrelado ao Rhino, a ferramenta Ladybug. Vocês podem utilizar o Rhino para outras funções, eu vou falar mais sobre isso depois, mas também porque eu tive muita dificuldade por questão de acesso à informação. Porque todas as informações estavam em inglês e eram dentro do site do próprio programador, né, os próprios criadores que eles ensinavam. Então não existia um manual que pudesse me explicar certo como que se fazia isso. E isso fez com que meu TFG demorasse muito, que a minha aprendizagem fosse muito lenta e por isso eu não conseguia usar tantas funções que o aplicativo tem. Eu fiquei mais dentro das análises básicas de térmica e iluminância, de iluminação natural dentro do edifício. Sendo que os aplicativos da Ladybug Tools, eles têm muitas outras funções. Vocês podem criar brisas automaticamente, vocês podem analisar até o clima de uma cidade, o clima de um país. Então, tem vários recursos paramétricos para vocês aprofundarem. Então, a ideia é que a partir desse curso, também possam sair alunos que queiram se aprofundar mais nesse caminho e desenvolver um pouco mais na área de pesquisa, ou se não, com essa parte mesmo, usar na sua profissão as análises dentro dos edifícios. E essa é a ideia fundamental, tá aqui para que vocês consigam desenvolver para além disso e usar dentro da vida de vocês. Por outro lado, essa questão do problema que a aluna teve também possibilitou uma das maiores contribuições do trabalho, que foi justamente um capítulo da monografia dela, que é o manual. O manual que ela está usando aqui agora também para dar o mini curso para você. Que nós vamos testar também, a aplicação dele, o entendimento dele, se está claro, se está funcionando. Sim. O objetivo do mini curso, é tanto possibilitar esse aprendizado para vocês, como testar o manual que ela já desenvolveu, e aí a partir do uso de vocês nos projetos, a gente vendo o que pode, inclusive, ser melhorado, do próprio manual, etc. Então, os softwares que a gente vai utilizar dentro desse mini curso são todos esses aqui. Primeiro, o Rhinoceros. Por que usar o Rhino? Porque ele é uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje em dia para design. Ele não é uma ferramenta que ele vamos dizer, focada numa coisa só. Ele é utilizado tanto para o design de joias, design de carro, design em arquitetura, design de imobiliários. Ele é uma ferramenta de design. Então, ele possui todos os recursos avançados para modelar. E além disso, ele é um dos únicos no mercado que tem a tecnologia NURBS. A tecnologia NURBS, ela permite a criação de formas curvas por meio de malhas. A maioria dos softwares, eles fazem as curvas por triangulação. E pela essa tecnologia, você realmente faz a curva da forma real que ela é mesma. Além disso, o Rhino ele é um programa barato se comparado com outros programas no mercado. Enquanto você vai despender em torno de R$1.000, mas é para a vida inteira,
que você vai poder usar o software, a maioria dos softwares de arquitetura você vai gastar entre 2 e 5 mil reais todo ano. Então, se você quer ter um programa legalizado, ele é um programa barato de se ter. E, além disso, ele conversa muito bem com os outros programas. Então, ele tem exportação para SketchUp, exportação para AutoCAD, exportação para Revit. Ao mesmo tempo, se você também estiver tendo algum problema, mexi no SketchUp e estou querendo jogar para o Revit, e a compatibilidade não foi muito boa, você joga primeiro dentro do Rhino, que ele consegue fazer essa conversão para você. O Grasshopper, a partir da versão do Rhino 6, ele já foi um aplicativo que ele já vem inserido dentro do programa. E esse aplicativo é que permite o Rhino atingir um âmbito de programa paramétrico também, porque o Grasshopper permite que você insira outros aplicativos que atribuam outras funções para o programa. E eu não conheço nenhum outro programa que tenha esse tipo de recurso. Então, no mundo inteiro, o Grasshopper é uma plataforma aberta. As pessoas podem criar livremente aplicativos para inserir dentro desse programa. E você também pode usar ele, porque a maioria das pessoas disponibiliza de forma grátis, como é o caso do Ladybug Tools. Foi criado por Mustafa e do Chris Mark, e eles disponibilizaram de forma livre esses aplicativos. E, ao mesmo tempo, quem gosta de programação consegue pegar esses aplicativos, modificar e implementar aquilo que eles querem. E, além disso, para a nossa área de arquitetura, que muitas vezes a gente não tem uma afinidade muito grande com programação, o Grasshopper ele tem uma linguagem mais simples de mexer com programação, porque ele usa aplicativos que vão simular aquilo que você tinha que ficar escrevendo em linhas. Então, cada aplicativo vai fazer uma função dentro do programa. Ele é um facilitador. E dentro dos aplicativos da Ladybug Tools, que a gente vai usar essa junção entre o Honeybee, o Ladybug e o Honeybee. O primeiro a surgir foi o Ladybug, que ele foi um aplicativo de análise climática em termos da cidade, em termos de carta solar, em termos de vento, em termos de clima. Como que você gerava gráficos nisso dentro da escala da cidade. E mais tarde, o Chris Mark ele lançou a plataforma da Honeybee, inserindo toda a parte de térmica dentro de edificações. Então, com os aplicativos da Honeybee atrelados com os dados climáticos da Ladybug, a gente consegue fazer análises de conforto, de iluminação, de gasto energético, tudo dentro de um edifício. O que eu pretendo passar para vocês nesses 3 dias é a modelagem, como que a gente vai fazer a geometria dentro do Rhino, para que ela possa ser analisada como se fosse um edifício, né, e dar esses dados tanto de temperatura, tanto de conforto, tanto de iluminação, porque existem normas, regras que você deve fazer para que o aplicativo consiga ler os dados e transformar esses dados em informação. E a criação do script. O script é o roteiro que a gente coloca no Grasshopper, que são os aplicativos de pegar e soltar, que você tem uma sequência lógica para construir qual que é a sequência de ação que o programa vai realizar para executar uma função. Então a gente tem uma sequência de um roteiro para fazer a simulação de iluminação. Quais são esses aplicativos que eu vou usar para simulação de iluminação? Eu também vou querer passar com vocês o de conforto térmico, que tem o adaptativo e o PMV. Eu vou explicar a diferença também para vocês. E do microclima interno. O microclima interno ele consegue dizer qual que é a temperatura dentro do edifício, a temperatura operativa, a temperatura do ar, qual que é o conforto, temperatura de conforto, quantos graus eu estou distante dessa temperatura de conforto. Ele consegue me mostrar isso na planta da edificação. E aí um conteúdo que eu também gostaria de passar rapidamente com vocês, caso tenha tempo, ou se sobrar mais tempo, a gente pode até fazer passo a passo, que nem a gente vai fazer com esses do lado esquerdo. Como fazer a simulação de uma folhagem da árvore, porque
alguns programas a gente faz a geometria, cria aquela bola, né? Mas essa bola, ela não é uma massa sólida, né? São as folhagens. Ela tem, por exemplo, os raios, a radiação do sol, ela não vai bater e ficar como se fosse um sólido. Ela vai transpassar de acordo com a quantidade de folhagem que essa árvore tem. Então tem como a gente simular esse efeito da árvore. Também um aplicativo básico de inserção de brise, que é muito bom de usar, porque ele insere automaticamente um brise na sua janela, você não precisa modelar, você só escreve o que você quer e ele já cria isso. E o balanço térmico. O balanço térmico, ele é muito importante na hora de avaliação climática, porque ele fala dentro da edificação, paredes, teto, piso, janela, quanto que ele está ganhando ou perdendo de calor num dia, e você consegue definir, tipo, meu edifício está quente, mas está quente por quê? O que está fazendo meu edifício ganhar calor? É porque tem muita abertura? Então ele vai falar, é por conta das aberturas, elas estão deixando passar muito calor. Então dentro da arquitetura a gente consegue ser mais incisivo em qual dimensão a gente deve atuar. Só que esse de balanço térmico, ele precisa de um pouco mais de tempo para montar o script. Então provavelmente eu vou conseguir só dar uma pincelada para vocês entenderem como que monta, mas eu não vou conseguir fazer passo a passo com vocês o de balanço térmico. Mas para quem tem dúvida, que nem a Laura falou, eu vou disponibilizar meu TFG. O meu TFG também está explicando, não está explicando passo a passo, mas vocês podem acompanhar a montagem do script lá também com calma. Então, primeiro, o que é modelagem? É o fazer modelo. Como eu disse, o fazer modelo, para análise dentro do Ladybug, eles têm regras, porque os dados os programas de base que o Ladybug utilizou para fazer a análise é o Energy Plus, o Radiance. Então eles têm um padrão de leitura que a gente tem que fornecer de acordo com a modelagem, porque a modelagem nada mais é que uma informação geométrica. Então a gente tem que inserir essa informação geométrica do jeito que o programa saiba ler. Então a gente vai aprender também como que deve ser feito a estrutura, o modelo do nosso edifício para que o programa consiga ler corretamente. Aí entrando já nas regras, primeira coisa que vocês têm que fazer, simplificar ao máximo o modelo que vocês têm. Todo mundo está com um papel do exercício que a gente vai fazer em sala, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que simplificar ao máximo, porque quando a gente vai criar o nosso edifício para fazer a análise, a gente vai dividir ele no que a gente chama de zonas térmicas. Você pode separar a zona térmica tanto pelo desenho do próprio edifício, mas você também pode entender que apesar de existir uma parede, ou apesar de não existir essa parede, por exemplo, aqui vamos dizer, aqui não tem essa parede, é um ambiente só. Não, vamos pegar aqui. Aqui não tem essa parede aqui, vamos pensar, é um ambiente só. Mas eu entendo que se essa daqui é a fachada norte e essa daqui é a fachada sul, na hora de gerar um gráfico térmico de temperatura, de conforto, eu vou ter um conforto muito diferente nessa daqui do que eu tenho nessa daqui. Então, provavelmente, eu posso querer analisar essas duas partes de forma separada. E aí, eu crio zonas diferentes para elas. Ou senão, eu posso ter um ambiente separado, vamos dizer que aqui é um banheiro, mas eu falar, não, mas aqui nessa análise seria muito mais fácil eu simplificar e falar que isso daqui tudo é uma coisa só e gerar um gráfico só, porque eu tenho para mim que se eu gerar mais gráficos não vai me ajudar em nada a analisar a minha residência. Eu acho que se eu gerar menos vai facilitar na minha simulação. Por quê? Isso reduz o tempo de análise e também reduz a possibilidade de você gerar erro na hora da modelagem, porque quanto mais simples o modelo, menos erros geométricos você pode cometer.
Aí algumas regras da modelagem. Se você tem um ambiente em L, o software só vai ler o ambiente que ele seja retangular ou cilíndrico. Então, se ele faz um L, você tem que segregar ele. Ou você vai fazer uma zona inteira retangular aqui e outra aqui, ou você vai criar 3 zonas diferentes, mas você tem que transformar esse único ambiente que é em L em ambientes retangulares. Agora, a regra mais importante para a modelagem: as paredes adjacentes devem possuir o mesmo tamanho. O que é parede adjacente? Um cômodo ele faz face com outro cômodo, essas paredes têm que ter o mesmo tamanho. Mas às vezes isso não acontece. Por exemplo, esse aqui. Vamos dizer que são banheiros. Esse banheiro tem uma parede pequenininha. Esse quarto tem uma parede comprida. Dentro da modelagem, essas paredes elas têm tamanhos diferentes. Então, se a gente deixar a geometria fechada, o programa não vai conseguir entender. E a gente vai ter que usar o recurso no Rhino que chama Split, que eu vou fazer junto com vocês, e separar essas faces. Elas vão virar uma única face e vão virar 2 faces. É só isso. Uma outra questão que a gente tem que atentar, vamos dizer que isso é um ambiente integrado, que o ar circula aqui, que a luz passa, então eu não posso dizer que isso daqui é uma parede rígida. E aí eu tenho que criar o que o programa chama de parede de ar. E aí você vai fechar uma zona, isso vai se transformar numa zona, esse vai se transformar em outra zona. Mas como isso não é uma parede, a gente vai ter que especificar que essa parede é uma parede de ar e a do lado é uma parede interna. E aí dentro do script a gente tem 2 mecanismos de inserir essa informação. Uma é mais fácil, com o qual eu chamo o método das caixas, que você simplesmente vai levantar uma box, uma caixa, e para cada uma você vai dizer dentro do programa que é uma zona diferente. Simples. Mas quando você tem essas situações, que a parede teve que ser cortada, você tem que explodir essa caixa. E aí você não está trabalhando mais com o volume fechado, você está trabalhando com as faces. E aí eu chamo de método das superfícies, que aí tem uma outra forma de inserir no Rhino, e a gente vai fazer isso dentro do nosso exemplo. Só vou passar a parte de script e depois a gente analisa junto o exemplo do nosso exercício, tá? E o script, como eu disse, é o roteiro de aplicativos, que são os comandos que o computador vai seguir. Então, ele tem um sentido de leitura, ele vai começar a ler daqui e vai terminar a leitura aqui executando os comandos. Então, se você já tem um erro aqui, ele já vai bugar todo o resto que você criou. E sempre que tem algo errado, ele aparece a telinha vermelha, que a inserção da informação foi errada, ou uma telinha amarela, que tem algum ajuste que está incorreto. Essa primeira parte aqui, a gente vai fazer tudo que a gente vai fazer junto, ela vai ser igual para todas as análises, porque essa parte em branco é o que os aplicativos estão somente pegando do Rhino, o modelo que a gente criou no Rhino, e falando jogando dentro do Grasshopper. O Grasshopper lê tudo aquilo que a gente criou. Uma outra forma de fazer é você criar diretamente no Grasshopper, que no Grasshopper você pode fazer criar um quadrado com lado 2 e comprimento tanto, e você pode fazer isso tudo por forma de comando. Mas é muito mais prático você fazer um modelo no Rhino e depois você reconhecer esse modelo dentro do Grasshopper. E aí essa parte vai ser igual, porque o modelo é igual para iluminação, o modelo é igual para térmica, o modelo é igual para tudo. Essa parte aqui é quando a gente vai começar a inserir as características do edifício. Eu vou começar a dizer para ele, essa face é uma parede dupla, então é uma janela. Porque quando a gente cria no Rhino, a gente está criando somente geometrias. E aqui eu estou dando informação à geometria. Por isso também de ser paramétrico.
Então eu vou falar que o vidro é tal, aí eu vou falar também que as janelas elas vão estar 50% abertas e o horário que elas vão estar 50% aberto vai ser o horário da manhã ou o horário da tarde. As pessoas vão estar dentro do edifício, porque as pessoas também geram calor, né? Então isso influencia. As pessoas vão estar dentro do edifício em tal horário, elas vão estar fora em tal horário. Os mecanismos de aquecer e de esfriar vão estar ligados, vão estar desligados, qual que é a temperatura que vai ligar, qual que é a temperatura que vai desligar. Então ele é completo nesse nível. E essa última parte aqui, ela é diferente para todas as situações, porque aqui eu estou falando que é uma análise técnica, então em seguida falei que o meu modelo tem essas informações. E aqui eu vou falar como que eu quero gerar esses dados. Que dados que eu quero tirar dessa informação? E aí que começa a ser diferente para cada tipo de análise. Cada tipo de análise eu quero tirar um dado diferente. Então, essa parte aqui vai ser diferente para cada análise. Agora a gente vai pegar o nosso modelo que a gente vai trabalhar. Deixa eu achar ele aqui. E começar a analisar junto como que a gente pensaria nessa casa. Tá bom? Aqui já tem uma cola, porque é como vai ficar, como eu vou fazer no final. Então a gente tem uma casa padrãozinha, que são 2 quartos, um banheiro ao centro e uma sala integrada. É uma casa teoricamente pequena. Aqui é 7 metros de comprimento. Para facilitar a nossa análise, a gente pode considerar isso daqui como uma zona única. Porque senão, a gente também tinha a opção de falar assim, eu quero analisar diferente. Se eu tenho uma janela aqui, eu acho que aqui vai ficar mais quente, então eu vou fechar aqui, eu posso fazer uma zona aqui, uma zona aqui. Mas como é uma casa pequena, eu também quero simplificar para vocês, a gente vai fazer uma zona aqui, uma zona aqui, uma zona no quarto também. No banheiro, a gente tem esse recorte. Para ser uma análise mais bem detalhada, o que a gente podia fazer? Deixar esse recorte sendo uma zona. E essa daqui, uma pequena zoninha, que a gente falava assim, isso daqui é uma parede de ar. Só que isso daqui não vai agregar muita informação para a gente analisar o nosso edifício. E ainda vai deixar muito mais complexo o nosso modelo depois que a gente inserir dentro do Grasshopper. Então a gente pode dizer que isso daqui inteiro é uma zona. Porque a gente não precisa ficar fazendo muito script para inserção de geometria. Deixa eu ver o que mais que eu falo. Para a gente poder trabalhar os 2 métodos que eu falei de caixa e de superfície, a gente vai fazer esses 3 aqui com o método de caixa, que é mais fácil. A gente vai criar uma box aqui para cada um e vai inserir ele como uma geometria fechada já no Rhino. Outra regra é que você não pode deixar nenhuma geometria aberta. Todas juntas, depois que mesmo da superfície a gente junta ela, tudo tem que formar um quadradinho. Você tem uma varanda, vou falar que tem uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui, e um teto e um chão. Se ficar faltando essa parede, ele vai falar assim, a geometria não está fechada. E aí a gente vai ter que colocar ou uma parede de ar, ou falar que é uma parede externa, qualquer coisa. Mas tudo tem que formar um quadradinho. Aqui a gente vai ter essa parede inteira, sendo que as adjacentes, elas são menores. Então o que a gente vai ter que fazer? Pegar essa box, depois que feita, a gente vai ter que explodir ela, para ela parar de ser uma caixa e virar as faces. E depois a gente vai ter que dar um split nessas paredes para o programa conseguir rodar. Até aí tudo bem? E aí também existem 2 métodos de inserção de janela. Um é automático, eu falo para o programa assim, eu quero inserir uma janela nessa caixa aqui, nessa zona, na face sul, e eu quero 20% de área aberta. E ele vai gerar automaticamente para mim.
E aí você pode falar também, eu não quero uma só, eu quero 2 janelas, eu quero que você divida essa parede em mais vezes e para ter mais janelas, mas com a mesma porcentagem. Então ele provavelmente ia pegar essa janela que é grande no centro, ia dividir em 2 iguais, num espaço igual da parede. Se você quer criar uma janela num lugar específico, fala assim, eu criei uma janela, por exemplo, nesse canto aqui. E se eu criar automaticamente falar assim, na fachada sul eu quero uma janela. Ou ele vai criar no meio, ou ele vai dividir várias janelas igualmente nessa face. E aí você não quer isso, você tem um método de inserção de janela manual, que ele só funciona no método da superfície, ele não funciona na caixa. Porque quando eu faço manual, eu vou falar, naquela parede tem uma janela. Quando eu falo assim, quando eu faço no método da caixa, eu falo assim, nessa caixa, na zona sul, tem tantos %. Porque eu não consigo dizer, na caixa tem uma janela, mas ele não consegue entender onde que está essa janela. Então, só no das superfícies que eu consigo falar onde exatamente está a janela, de que tamanho está essa janela. Em outro caso, você vai ter que pegar essa face e fazer o cálculo. Eu tenho uma janela no meio dessa face. Quanto de porcentagem que ela tem dentro dessa face? Teria que pegar a altura vezes o comprimento dessa parede, achar a área dela e depois ver qual que é a área da sua janela e fazer quanto de porcentagem é a sua janela dentro daquela parede. No nosso caso aqui, a gente tem uma porta aqui e uma porta aqui. A gente vai criar essas janelas aqui todas automáticas, que eu vou deixar livre para vocês dizerem quantas janelas vocês querem colocar e onde vocês querem colocar essa janela, porque é até legal que a gente vê como que vai dar diferente a nossa análise térmica e a nossa análise de iluminação, como a janela vai ficar, como que a posição da janela vai modificar o interior do edifício. Eu vou deixar livre para vocês, mas a gente vai inserir essas no método automático e essas daqui no método manual, tá? No método manual, eu vou ter que modelar dentro do Rhino a janela e botar na posição correta. No método automático, eu faço tudo no script, tá? E aqui, para a gente colocar essa janela no cantinho aqui, sendo que tem essa porta aqui, a gente também vai dar um split aqui, para essa única parede transformar em 2 paredes, e vai inserir somente essa parede aqui como a que tem janela. E aí a gente vai conseguir, mesmo no método automático, falar que essa janela só fica aqui no canto direito. Tá bom? E aí vai ficar mais claro quando a gente for fazendo, tá bom? Então agora vocês podem abrir o Rhino de vocês. Vocês podem fazer o projeto na opção metros, porque tudo que vocês forem fazer dentro do script vai estar em metros, para não gerar confusão, tá bom? Eu gosto de trabalhar na perspectiva, mas se vocês estiverem habituados a trabalhar em outro tipo de vista, fiquem à vontade. Aqui eu vou criar um box aqui, só para vocês enxergarem que quando eu criei assim, o meu box ficou só em arame. Para vocês deixarem o box vendo as faces, você vem aqui do lado do que está escrito, clica na setinha e coloca Shaded, que aí ele vai preencher o seu bloco, tá bom? Eu quero que vocês já abram para mim, aqui no Launch Grasshopper, já o Grasshopper, deixa ele aberto para eu fazer, para ver se está todo mundo com a mesma versão do Grasshopper. O Grasshopper, quando ele abre, ele fica com esses aplicativos em vermelho e em verde, são as últimas coisas com que você trabalhou. Em vermelho, não necessariamente que o seu aplicativo não está funcionando, é porque talvez você tenha mudado ali de posição e o programa não consegue mais achar a posição onde está o arquivo. E aqui eu quero que vocês, para mim, vão lá em Ladybug e arrasta o Ladybug.
e vou lá no Honeybee e arrasto o Honeybee. É só clicar em cima, segurar e puxar até a tela. Para quem não está enxergando o símbolo, eu gosto de trabalhar vendo os símbolos. Você pode vir em Display e colocar Draw Icons. Aqui em cima estão todos os aplicativos que você baixou no Grasshopper. Existe 1 milhão de aplicativos para vocês usarem. Principalmente quando vocês começam a mexer com parametria, que é criar formas diferentes, você consegue achar vários na internet. Você pega tutorial e eles vão fornecer vários aplicativos. Tem o Canguru, tem entre outros, tem Human, que eles dá já as dimensões do corpo humano. Tem inúmeros, criatividade para os criadores. E eles vão aparecer todos aqui. Cada aplicativo diferente que você baixar, eles vão aparecer aqui. Os básicos do Grasshopper são esses daqui, que são as matemáticas e as formas básicas para você criar superfícies. Que nem eu disse. Se você pegar aqui, por exemplo, esse daqui, que deve ser o de fazer face, ele vai te perguntar qual que é o tamanho da aresta A, da aresta B, da aresta C e da aresta D. E aí você iria colocar a informação. Por isso que eu falo que é mais fácil de fazer lá no Rhino, que é mais intuitivo. Aí agora aqui, eu quero que vocês vejam pra mim se a versão de vocês está igual a minha, de novembro, 20 de novembro, 14 de janeiro. O que vocês podem fazer é vir aqui, que tá Ladybug, Update Ladybug. No canto direito lá em cima, ó, meu mouse tá aqui, vim aqui. Ladybug, Update Ladybug. Clica, arrasta. E aí, esse daqui é um recurso que vocês vão usar muito. Olha o meu mouse aqui. Chama Boolean Toggle. Tá? Vocês clicarem aqui e puxar, aqui embaixo essa barra de ferramentas são os últimos aplicativos que você usou dentro do programa, tá? Isso daqui é uma ferramenta que liga ou desliga um aplicativo. E aí vocês vão linkar aqui e colocar do false, vocês podem colocar no true. E aí ele vai fazer a atualização do programa para vocês, tá bom? O que pode acontecer no de vocês, que eu coloquei lá nas instruções, sempre que você tiver uma dúvida, tipo, ficou laranja, o que pode estar sendo? Vocês clicam 2 vezes na tela, vai abrir esse Enter Search Keyword. Vocês vão colocar aquele símbolo de 2 barras, que é o símbolo para você inserir um painel. Fez as 2 barras, aperta Enter. E aí ele cria um painel para você escrever. E você linka esse painel no seu aplicativo. E ele vai te falar o que o aplicativo fez, qual que é o problema do aplicativo. No meu caso, tá tudo funcionando. O que pode acontecer no Honeybee de vocês é que vocês podem não ter colocado o Radiance, o aplicativo de térmico que eu pedi para instalar também, que estava lá no manual de instrução, instalar outros aplicativos. Daí sim, Radiance, ele tinha que estar no C2 pontos. E aí é problema na hora de instalar, que a gente tem que ter muito cuidado. Esses aplicativos, olha, se eu vim aqui no meu computador, cadê meu computador? Aqui. E aí lá em documentos, eles vão estar aqui, ó. Não, é documentos não, é C2 pontos, gente. C2 pontos vai estar aqui, ó. O Daysim tá aqui, o Open Studio tá aqui, o Radiance tá aqui. Esse, cadê? Esse é o Intel? Não. Então eles têm que estar no aplicativo C2 ponto direto pro programa-chave. E vocês podem minimizar, porque a gente não vai mexer com o Grasshopper agora. Eu só queria ter certeza se estava todo mundo instalado. E agora a gente vai começar a modelar. E o modelo aqui, ele é muito simples. A gente vai pegar a nossa planta, ela já está cotada, e a gente pode começar. O Rhino, quando a gente for começar a construir, ele vai entender que o norte está apontando para cá, tá bom? Como base. Mas dentro do script, posteriormente, a gente consegue mudar isso. Só para vocês terem isso em mente, tá? O norte está apontando, provavelmente vai estar apontando na direção do verde.
E aqui a gente vai usar essa ferramenta chamada Box. E aqui pode colocar 3 pontos aqui em cima, que eu acho que vai ser o jeito mais fácil de fazer. Vocês pegam qualquer ponto aqui, clica a primeira vez. E aí ele vai pedir uma das dimensões. E a gente pode colocar 3.1. O Rhino ele mexe com ponto, tá? Ele não mexe com vírgula. Se você colocar vírgula, ele vai colocar a distância do centro do gráfico. Então, sempre coloque em ponto, não coloque em vírgula. E apertem Enter. Quando você apertou Enter, você travou simplesmente o valor da dimensão. Aí depois você tem que falar para onde que essa dimensão tá. Se o de vocês está voando para o infinito, vocês vêm aqui embaixo e colocam orto, tá? Aqui embaixo vai ter orto, porque aí ele vai travar para vocês construírem só numa dimensão. Porque o de vocês, se não tiver no orto, ele vai começar a ir para cima, para o lado, na diagonal. Aí travou, dá mais um clique ou Enter, que ele vai fazer essa dimensão. E aí a gente já pode ir para a próxima, que é 310, né? 3,10 metros também. Dá um Enter e escolher a dimensão e clicar de novo. E agora ele está pedindo a altura. A altura da nossa edificação eu não coloquei aqui, mas vocês podem colocar aqui se vocês quiserem. Eu vou colocar 2.6, tá? Então o pé direito da edificação vai ser 2.6. Eu dou Enter, ele criou minha primeira caixa. A partir da primeira caixa eu vou fazer já a segunda, vou aproveitar as arestas. Então, para aproveitar as arestas, provavelmente, isso daqui é do Grasshopper, gente. Se vocês quiserem fechar, depois abre de novo. Vocês vão ter que falar para ele achar o final, a parte mais perto, um ponto, a parte central, o meio, a perpendicular, para ele conseguir achar a linha, tá? E aí vocês deixam marcado. O meu tá final, perto, ponto, centro e perpendicular e tangente ligados, tá? E eu vou criar outra caixa. Vou aproveitar esse daqui. Vou digitar 1.5. Ah, não, ele foi no... Acontece isso às vezes. Você tem que saber qual que ele prioriza. Então aperto aqui no canto, aperto aqui no outro canto para falar que é aqui mesmo que eu quero. E coloco 1.5. E agora eu coloco a altura, também posso só aproveitar o outro cubo. E aí a gente vai pro próximo. A próxima caixa a gente pega numa aresta, pega na outra. E a próxima tem 2.85. E a gente coloca nessa altura. Eu vou pegar a caixa de novo, vou apertar nesse ponto para a gente começar a criar a sala, vou colocar a largura da sala que é 3, deixa eu ver se é 3, dá Enter, e agora falar que ela vai até o final, dá Enter, e que tem a mesma altura que os outros, dá Enter, ok? Todo mundo criou geometria? Eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui a gente tem do lado direito a parte das propriedades. Oi. Você segura o clique da direita, aí ele gira. Se você segurar o clique da direita e apertar o Shift, você usa o Pan, tá? Só o clique da direita ele gira. Eu quero que vocês venham aqui pra mim em Layers, que é aqui. Aqui tem as propriedades, né? Do lado de propriedades tem isso que parece uma fatia de bolo, é Layers. E aqui vocês vão começar a criar as suas camadas, porque parede a gente vai colocar como sendo, a caixa como sendo uma coisa, janela a gente vai colocar como uma outra camada, o entorno a gente vai colocar como uma outra camada. Isso vai facilitar a gente na hora de inserir a geometria, para não ficar coisas tampando o que a gente tem que trabalhar. Então a primeira aqui eu vou vir clicar com a direita e vai em Rename Layer. E vai escrever casa.
Essa setinha aqui de OK, ela te fala em que layer que você está trabalhando. Então a gente criou toda nossa geometria no default. Agora vocês podem clicar aqui, depois de selecionar o que vocês criaram, vocês podem vir aqui em casa, que vocês acabaram de criar, clicar com direito e colocar aqui Change Object Layer. E aí vai ficar vermelho, vai te falar que você mudou a camada do objeto, tá bom? E aqui eu vou pedir para vocês criarem também uma camada que chama janelas, uma camada que chama entorno e uma camada pode ser... Essas duas camadas é só para se bugar alguma coisa, você quer ver se tá dando certo, se não tá dando certo, você usa essas camadas de backup. Aí eu gosto de usar uma que é só para os resultados do projeto, que você pode usar, porque ele tem uma linguagem que chama Baker, que é quando você tira do Grasshopper e joga pro Rhino de novo. Você pode colocar ela como sendo a camada Baker, ou você pode colocar como sendo produtos, simulação, pode colocar qualquer coisa. Vou colocar simulação aqui, simulado. E deixa essa daqui de lixo mesmo, não precisa apagar não. Mas tudo que você ainda está fazendo, você ainda está fazendo na camada default. Então, a gente aperta 2 vezes dentro de casa para ficar com check em casa e a gente começar a projetar dentro de casa, da camada casa. Agora a gente vai clicar na nossa sala. Lembra que eu falei que para o programa conseguir ler essas faces que tem tamanhos diferentes, a gente vai ter que pegar esse quadradão e falar que ele vai ter 3 faces aqui para ser essa parede? Ele vai ter que acompanhar essas linhas desses quadrados aqui. Ele também vai ter que ter essas linhas nessas paredes para o programa conseguir ler. Então eu seleciono essa caixa e vou digitar o comando split. S-P-L-I-T. Dá Enter. E aí ele vai falar, selecione o objeto. Você já tinha selecionado, você pode dar um Enter. E agora seleciona o objeto para cortar. Aí você vai selecionar esses 3 objetos para cortar. E dá Enter. Ué. Vamos ver se deu. Não deu. Deixa eu ver, split. Select object to split. Enter. Select cutting object. Enter. Pronto. Aí, se a sua sala ficou com esses xizinhos assim, é porque funcionou. Se não, dá um Ctrl Z e tenta de novo, tá bom? Eu vou repetir aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui na minha estrutura. Deseleciona tudo. Escreve split. Gente, tem alguém que tem português? Na frente. Para quem que tá em português, a primeira coisa que você vai digitar é o underline. Quando você digita o underline, ele já vai entender que todo comando que você vai colocar vai estar em inglês, tá? Então vocês vão colocar o split, aí vai falar, selecione o objeto para cortar. Essa é a sala. Selecione os objetos que cortam. Você seleciona os 3 e dá Enter. E aí a nossa sala vai ficar com essas linhas aqui. E aí, eu não gosto de trabalhar com essas linhas, porque para mim elas atrapalham minha visão. Aí eu posso selecionar tudo, vim aqui em propriedades, e aqui embaixo tá aqui. Deixa eu ver. Show surface is a curve. Você desmarca isso daqui. Toda vez que você explodir, fizer qualquer coisa, vai aparecer essa isocurva e tiram essa isocurva, tá bom? Tá aí aqui, ó, propriedades, aí você rola lá pra baixo. Quando você selecionar aqui, for lá pra baixo, vai estar Show surface is a curves. E aí você deseleciona.
Ó, não fez. Que sacanagem. Gente, não fez. O que eu vou pedir pra vocês primeiro, então, eu vou repetir o processo. Então, quem tiver com dúvida, antes de fazer o split, então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar um explode na sala. Aí vocês vão ver que ela virou face, tá? A sala virou face. E agora, vamos tentar dar o split com a face. Ah, não, já tá? Ah, já deu, gente. O meu já deu. Mas vocês podem fazer na ordem que vocês preferirem. Vocês podem dar o split na caixa, ou se não, explodir a caixa e depois dar split na face. Tá? Qualquer uma das duas soluções serve. Mas no final, o que vocês vão precisar ter? Eu vou deletar isso daqui só para vocês conseguirem enxergar. A minha sala, ela vai ter uma superfície para cada um desses, tá bom? Antes que ela era que nem essa daqui, que era uma face só, do lado de cá ela vai ter 3 superfícies diferentes. E é isso que a gente vai ter. Agora a gente vai começar a criar janela. Então a gente entra aqui em janela. Eu gosto de coisas convencionais, eu vou falar que a minha janela é azul. Tá? Se para você mudar a cor do material, você pode mudar por qualquer coisa. Você só clica aqui em cima da corzinha aqui e fala, ah, não, agora eu quero trabalhar com a minha camada casa na cor laranja. Ele já vai mudar, tá? E aí a minha janela eu resolvi que eu quero trabalhar com ela na cor azul. Todas as janelas que eu criei para esse modelo, elas têm 1,40 de comprimento por 1,10 de altura. Por 1,10 de altura, e elas têm um peitoril de 1 metro, tá? Então, a gente vem aqui dentro, lembrando de mudar para a camada janela, a gente vai vir aqui no Rhino, ele separa os comandos em alguns grupos, porque ele trabalha tanto... Esse é o Standard, que é um resumo de tudo que ele tem. Mas ele também trabalha com linhas, cadê? Aqui, ó, curvas. Ele vai mostrar só os comandos de curvas. Ele trabalha com comandos de superfície e ele trabalha também com comandos de sólidos. Então agora a gente vai no comando de superfícies para criar a janela. A gente vai vir aqui nesse quarto que tem uma janela aqui no meio desse quarto. Vamos criar a partir do canto, porque o Rhino é difícil de achar alguns pontos base. Então a gente cria a partir do ponto. Mas antes de clicar, clicou aqui, ó. Criar a superfície a partir de 3 ou 4 quinas. É esse símbolo, tá? E aí, a gente pode apertar o... Vamos ver isso aqui. Ué, não fez o que eu queria não, peraí. Ah, é esse daqui. Pode ser esse. Rectangular Plane. Acho que ele é mais fácil de mexer. Vamos ver. E vai colocar vertical, porque uma coisa que é difícil modelar no Rhino é uma coisa vertical. Então você já fala pro programa que você quer fazer alguma coisa vertical. Eu vou pegar aqui o meu retângulo, que é retângulo com 2 pontos, que tem 2 quadradinhos aqui, tá? E aí eu coloquei vertical, porque se eu não coloco isso, o Rhino demora para entender que eu quero fazer alguma coisa no eixo Z. Vou clicar no primeiro ponto aqui do edifício. E aí eu vou colocar que ele tem 1,1 de altura e dou Enter. E aí eu vou colocar a minha setinha aqui pra cima para ele entender que é pra cima que eu tô criando essa dimensão. E clico. E agora ele tá pedindo a largura. E aí eu vou colocar 1,4, dar Enter para esse valor e vou falar para que lado que eu quero colocar. Agora ele só tá me dando essas duas opções, então eu vou colocar aqui e depois eu vou girar minha estrutura, tá? E aqui eu coloco Rotate, só escrever Hot que ele vai mudar. E aí é que nem o SketchUp, você vai clicar no primeiro ponto, clicar no segundo ponto e falar para que lado que você quer que ele vá.
E aqui eu já deixei preparado para vocês que para colocar ele no meio, essa quinazinha aqui, ela vai estar a 85 centímetros de distância da parede. Então a gente vai dar um M de move, tá? E vai escrever o 0,85 para distância que eu quero andar e depois eu falo para onde eu quero andar, e é essa linha. Pronto, ele já está posicionado no meio da parede. Agora a gente vai apertar outro move e vai colocar... para facilitar, você clica na janela, você pode dar o comando move, mas você aperta na quina de cá, porque aqui tem uma linha na vertical que ela vai te ajudar a ir para cima, tá? Então, mesmo que você vá dar o move nessa janela, você pode falar que o ponto base para ele é a quina do quadrado. E aí você coloca a altura do peitoril, que é 1, dá Enter, viu que ele direcionou para o lugar certo, porque ele pode ir para o lugar errado, direcionou para cima, tá no lugar certo, pronto, nossa janela está posicionada. A janela do banheiro, ela tem 60 por 60. Então eu vou vir aqui, pegar meu retângulo, falar que é vertical, clicar aqui nesse cantinho, vou colocar que é 0,6, a dimensão, vou falar que eu quero criar a dimensão para cima, e aí depois ele vai me pedir a outra dimensão, que é 0,6 também, e vou criar minha janelinha. E eu vou fazer a mesma coisa, vou usar o Rotate. Eu faço dessa forma, gente, porque eu não tenho domínio total no Rhino. Eu acho realmente modelagem dentro do Rhino mais difícil. Então eu faço dessa forma. Pode ser que tem gente que seja mais avançado que faça de outra forma, tá bom? E aqui eu vou ter que rotacionar, eu clico no ponto que vai girar e falo para onde que ele vai girar, ok? Aí aqui, eu vou colocar ela no meio. Aí eu coloquei aqui na cota, que a janela tá a 45 da quina. Então eu vou colocar 0,45, dar Enter e depois falar para onde que é esse 0,45, que é pro lado. E agora eu vou apertar outro M, que é de Move. Vou clicar aqui na quina como referência de novo, para eu ir para cima. Vou falar que a da janela do banheiro eu quero que ela esteja a 1,6 de altura. Ela é diferente das outras, ela vai estar 1,6 de altura. Eu dou Enter e coloco a minha setinha aqui para cima para o programa entender que eu quero ir para cima, tá? Como a janela do segundo quarto é do mesmo tamanho, você pode ou criar a geometria do jeito que a gente estava fazendo ou simplesmente dar o comando copy, né? Que vocês já estão acostumados a usar. Pega a quina mesmo para a gente ter sempre o controle de onde a gente está colocando a geometria. Pegou a quina dessa janela, coloca na quina aqui, dá Enter para finalizar. Eu vou girar aqui a minha janela do quarto. Vou colocar ela aqui, a distância da parede que eu sei que é de 0,85 também. Falo que é só para a esquerda que eu quero andar. Seleciono de novo, dou outro move, clico na quina para direcionar mais fácil. Falo que agora eu quero andar 1 metro para cima e eu coloquei essas 3 janelas. Ok, eu quero que vocês vejam essa planta aqui para mim. Como essa planta aqui, eu quero fazer essa sala, eu quero fazer no método automático com vocês. O que é o método automático? Eu vou colocar pro programa falar só assim: essa face vai ter tantos por cento de abertura. E ao invés de fazer a janela manualmente, que nem a gente está fazendo. Essa janela aqui, para ela ficar no canto, no centro desse canto, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que aqui tem 140 e que tem 15. Para ela ficar no meio, eu vou pegar mais 15 centímetros para cá e vou dar um split aqui. Porque quando eu inserir essa face aqui dentro do programa, ele vai colocar no meio da minha face a janela que a gente for criar.
Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma caixa aqui, que depois a gente vai deletar, só para ela servir para a gente fazer o split dessa parede. Vocês me acompanham. Vamos lá, essa face aqui que a gente quer dar o split. A gente sabe que, vou pegar aqui uma linha, pode digitar line, eu vim em standard e usar essa polyline aqui, clicar aqui nessa quina, e eu sei que nem eu disse, tem 140 centímetros mais 15 mais 15, vai dar 170. Vou colocar aqui 1.7. E vou falar que é para ela andar para a esquerda aqui. Tenha cuidado para não jogar no meio do plano. Aí eu criei essa linha aqui que vai servir de base para a gente criar o nosso... a nossa superfície para dar split, tá? Pode criar uma outra linha aqui, porque 2 linhas é melhor do que uma. Normalmente, face não consegue fazer split só com linha. A gente tem que usar ou uma superfície ou uma geometria. Então, o que a gente fez foi simplesmente marcar aqui, pra gente vir aqui de qualquer forma. A gente pode mudar de camada para ficar mais fácil da gente deletar depois. Pegar aqui e criar um cubo aqui. De qualquer tamanho aqui, mas que respeite essa altura aqui. Nossa Senhora. Pode criar esse cubo pra cá, não tem problema, porque o computador só tá deixando fazer desse lado, né? Depois a gente arrasta ele pra cá. Pronto. A gente criou esse cubo aqui do tamanho da face que a gente quer fazer o split, né? E agora a gente faz isso. Dá o split. Seleciona a face que a gente quer dar o split, dá Enter. Seleciona o objeto que corta, dá Enter. Agora a gente já pode desselecionar nosso objeto. A gente pode tirar essa linha aqui e ver que a nossa face agora são 2. Agora a gente terminou a modelagem da nossa casa. A gente já tem todas as paredes, as zonas estão criadas desse lado em caixas, desse lado ela está criada em faces. As faces adjacentes, elas têm o mesmo tamanho, então nossa geometria está correta. Outra coisa, as janelas também estão encostadas exatamente na face, elas não estão um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, elas estão realmente em cima da face. E aí a gente pode passar para a segunda parte, que é o entorno. O entorno, vocês podem criar da forma como preferirem. Vamos fazer umas paredes externas de 15 centímetros. Ai, ele sempre vai para onde eu não quero que ele vá. Vou fazer uma parede de 15 centímetros, dá Enter. E vamos andar, sei lá, vamos colocar 3 metros de lateral. E ela vai ter 3 metros de altura. Lembra pra gente fazer o entorno com outra camada. Lembra de dar 2 cliques em cima do entorno, tá? Criou essa parede aqui, não ficou na direção que você gostou? Gente, tem jeito de fazer no Rhino direto na direção que você quer. Eu que sou meio noob pra isso, tá? Vou colocar ela aqui, minha paredinha. Vamos fechar o nosso terreno com muros, tá? E aí vocês podem colocar a dimensão que vocês achem melhor, tá? Aqui eu vou colocar... Não, vou colocar 10 metros de profundidade. Não, mais. 15 metros de profundidade. E 3 de altura também.
não encaixou direitinho, vai lá e dá um move. Lógico que quando vocês estiverem fazendo o projeto, vocês vão ter medidas exatas, mas como aqui é só um exercício, pra gente ser rápido, a gente pode colocar qualquer medida aqui pra ir rápido, tá bom? Aqui, deixa eu ver... Aí você criou... Deixa eu ensinar um comando pra vocês que eu acho ele muito útil. Ah, eu criei aqui, eu não sabia que ia ficar tão curto, agora eu quero que esse volume aqui fique um pouquinho maior. Vocês podem vir aqui, selecionar esse volume que vocês querem, vir aqui em Solid Tools, e tem essa daqui que chama Move Face. Quando você usa ela, você pode escolher uma face do seu sólido, não é essa, eu quero mover essa, dá Enter e falar para onde que eu quero que essa face aumente, tá? E quanto que eu quero que essa face aumente. Eu vou falar aqui que eu quero que ela aumente mais, sei lá, eu quero mais 5 metros. Dei Enter, ela vai aumentar 5 metros na direção que eu quero, tá? Que? Serve para diminuir também. E vocês também podem vir aqui também, criar uma caixa, aproveitando essas quinas aqui, pra gente fazer o chão. E aí vocês podem colocar como sendo 0.1, por exemplo. Tenha certeza que o chão não subiu em cima da sua casa. O seguinte, gente, o entorno que a gente vai mexer aqui, a gente só vai colocar a refletância do entorno, ou seja, quanto da luz visível ele vai conseguir refletir, entendeu? A gente não vai colocar as propriedades, nesse exemplo que eu vou criar, as propriedades térmicas, ou seja, quanto que ele resiste ao calor, quanto que não resiste, tá? Então não precisa se preocupar muito com a dimensão do entorno não, porque a gente vai usar ele só para refletir a luz, a gente não vai usar ele para análise térmica, tá? Ele não vai influenciar na térmica. Mas eu mostro para vocês onde que vocês mudam a opção para que ele influencie na térmica também, tá? Mas isso é dentro do script. Uma coisa que eu não disse que está nas regras aqui é que a gente não faz a modelagem de vigas e pilares dentro do edifício. Isso porque quando você cria outra geometria dentro do edifício, o programa começa a achar que isso é o exterior, porque é uma parede dentro de um bloco, ele começa a achar que é exterior. Então, por isso não funciona fazer pilar dentro de edifício. Você pode inserir posteriormente como sendo um objeto do entorno, mas a gente não vai inserir no início do script como sendo nossa casa. A gente vai inserir vigas, pilares, objetos internos como sendo entorno dentro do script. Depois, quando vocês montarem o script, vocês vão ver a posição que isso vai estar dentro da análise. Brises também, brises tem um jeito fácil de fazer brise. Se você já tem projetado como que é a forma do seu brise, você pode desenhar aqui direto ele no Rhino e depois você diz lá para a plataforma que ele é um objeto do entorno. E aí você também pode colocar características físicas nele. Você pode falar que esse brise reflete tanto e esse brise é de tal material, então ele resiste ao calor ou absorve o calor tanto. Depois que a gente fez isso, a gente já terminou a nossa modelagem, tá? Vocês podem colocar aqui no default, ou no simulado, ou no layer 5, porque se a gente fizer alguma coisa e sem querer a gente acabar cozinhando isso para o Rhino, ou seja, passando do Grasshopper a geometria para o Rhino, ele não vai entrar dentro da nossa geometria que a gente demorou um tempão para modelar e a gente vai conseguir deletar mais fácil se ele tiver em outra camada. Então já deixa a sua camada no default ou no simulado. E o simulado coloca preto, porque quando a gente cozinhar do Grasshopper, que chama cozinhar do Grasshopper pro Rhino,
as arestas vão estar em preto. Então, se tiver escrito, vai automaticamente o escrito ser preto. Então, é legal já deixar o simulado em preto. Por enquanto, quando eu vou começar a inserir a geometria no meu script, eu não vou colocar o entorno logo no início. O entorno vai lá no final do script. Então, eu já posso apagar essa camada para ela não me atrapalhar. Aí, para eu apagar a camada, é só vir na lâmpadazinha e fechar ela, tá? Terminado isso, a gente pode vir aqui no Standard e abrir o Grasshopper ou simplesmente escrever Grasshopper. Talvez o de vocês já esteja aberto, aí vai estar essa barrinha aqui. Aí vocês podem abrir aqui, apertar para abrir aqui nessa barrinha. Às vezes, acontece alguma coisa que não aparece nem na barrinha, nem no Rhino, nem nada. Aí é só você fechar o Rhino de novo e abrir, que provavelmente ele vai abrir a telinha do Rhino, do Grasshopper. Ah, o Grasshopper que eu tava aqui não era desse aqui. Enfim. Vocês podem dividir sua tela, metade pro Grasshopper e metade pro Rhino, porque vai facilitar. Se não, vocês deixam aberto só o Grasshopper, se vocês não gostam de trabalhar assim. Quando eu fiz o meu TFG, que eu fiquei muito tempo mexendo com isso, eu peguei a televisão da minha casa, porque ninguém merece. Para iniciar qualquer análise dentro do Ladybug, dentro do Honeybee, a gente tem que estar jogado aqui na nossa tela o ícone Ladybug, Ladybug e o ícone Honeybee, Honeybee, que são os primeiros ícones. Vai ter uma joaninha que é inteira vermelha, cuidado para não pegar ela, pega a joaninha que tem pintinha, tá? Lembrando, quando a gente clica 2 vezes na tela, aparece a caixa de comando. Se a gente digita diretamente na caixa de comando, ele vai tentar achar o nome de algum aplicativo que ele tem. Mas se a gente coloca essa asterisco, como chama? Aspas. Se a gente coloca as aspas, ele vira um painel de digitação. A gente aperta Enter e a gente vê se está rodando. Sempre quando você vai começar um aplicativo, mesmo que você já tenha instalado há muito tempo, mesmo qualquer coisa, você sempre vem aqui e verifica se os seus aplicativos estão rodando. Porque se esses dois não estão rodando, nada vai funcionar. Nenhum aplicativo deles vai funcionar. Um recurso muito útil no Grasshopper é para você copiar e colar alguma coisa que já existe. Você aperta na coisa, segurando ainda, com um clique, aperta Alt e arrasta, depois solta. Ele vai fazer uma cópia desse mesmo aplicativo ou desse mesmo painel. E você pode fazer isso para coisas pequenas ou grandes. E aí você copia e cola quantas vezes você quiser, tudo que tiver selecionado. Outros recursos que a gente vai usar são os números. Quando você clica aqui e aperta um número direto, por exemplo 4, ele vai criar um slider. O que é um slider? Ele é uma taja que ela não é um número só, mas ela está dentro da grandeza que você colocou. Se eu coloquei 4, está na grandeza de 0 a 10. Se eu coloquei 0.1, vai estar na grandeza de 0.1 até 1. Se eu coloquei 100, vai estar de 10 em 10. Então é muito útil. Agora, se eu quero colocar um número exato, eu vou ter que colocar o quotation, que é o aspas, que vai abrir o painel, e depois que eu abrir o painel, eu vou colocar o número. E aí clico para fora, aí eu criei essa caixinha que dá a informação que é só 5. Exato, é 5 exato. Mas se você deixar lá no slider 5, o programa vai entender que é 5. E você, em qualquer momento do programa, pode falar assim: ah, agora
sei lá, essa caixa tem um comprimento, ela não tem mais um comprimento de 5, ela tem um comprimento de 7. Você consegue mudar automaticamente aqui, entendeu? Uma coisa que também é útil que a gente vai usar na hora de criar um gráfico é falar e fazer um slider que vai de algum ponto até um outro ponto que eu quero. Por exemplo, a gente vai usar com iluminação. Eu quero que ele crie um gráfico para mim que eu só vou conseguir ver a partir de 25 lux, aí eu coloco assim, menor que até 1000. E aí ele vai criar um slider que vai de 25 até 1000. Agora a gente vai começar a inserir a nossa informação dentro do programa. O recurso mais útil para inserção de geometria dentro do programa que a gente vai usar dentro do Ladybug, porque dentro do Grasshopper você pode usar outros aplicativos que vai usar de outra forma, é o BREP. Mas você também pode usar, nesse caso, se você quiser inserir, por exemplo, uma superfície, você pode escrever surface, que você também consegue inserir. Ou se você quer inserir uma caixa, você pode inserir geometry. Mas a gente trabalha com BREP, porque BREP serve para tudo. Serve para linha, serve para superfície, serve para caixa, serve para tudo. E aí o primeiro aplicativo que a gente vai usar, vamos inserir as caixas primeiro. É esse daqui, Honeybee Masses to Zone, ou seja, eu vou transformar a minha massa, o meu BREP, em uma zona que ele vai ler. E aí ele me pede algumas coisas. Qual que é a massa? Ou seja, qual que é a geometria? A geometria eu vou inserir. E aí eu venho aqui nesse BREP que eu fiz para inserir a geometria, vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar. Se for só uma geometria, eu vou colocar Set One BREP. E aí eu venho aqui no Rhino e escolho qual que é. Vai ser esse primeiro quarto. Eu selecionei, ele automaticamente ficou verde. Ou seja, ele está sendo lido lá no Grasshopper. Eu posso até apagar aqui a camada casa, tudo, que ele vai ficar me mostrando o que está inserido no Grasshopper. Quando eu não apertei nada, ele vai ficar em vermelho. Se eu selecionei aquilo que o ícone está falando, o ícone vai ficar vermelho, vai ficar verde. Isso é legal, porque quando você já selecionou muita coisa e eu não sei mais para que é esse BREP, quando eu clico aqui em cima, ele já me mostra no Rhino o que ele é. E aí eu vou voltar as minhas camadas aqui. Você vem no primeiro, que é do Honeybee. Só para explicar uma coisa bem prática para vocês. Aqui no Ladybug, a gente vai ter... Aqui a gente vai... Vai ficar mais fácil aí. Aqui a gente vai ter a primeira, o 0, Ladybug. Esse daqui são para inserção da EPW. Para quem já estudou conforto, EPW é o arquivo climático de cada cidade. Ele contém todas as informações de temperaturas anuais da cidade, de vento, de céu, de tudo mais. E esses aplicativos são para inserir esse dado. Aqui começa aí aqui vão outros dados que você vai usar provavelmente. Vou falar bem breve para não delongar. Aqui você vai usar para selecionar datas específicas, então ele vai falar de mês a que mês, que dia até que dia, a gente vai usar isso. Aqui é o que eu falei, vai ser o aplicativo de conforto. Então, e aqui esse é o básico de leitura e para fazer também para inserção de informação de dado climático e para construção de gráficos. É para isso que a gente vai usar ele, construir gráficos e inserir o arquivo EPW. O Honeybee, ele já está na ordem que a gente vai usar o programa. Primeiro, o 0 é a inserção da geometria. Eu vou inserir minha geometria no Grasshopper e eu vou criar minhas zonas. O segundo é a definição
como chama? Da refletância do material, que é a parte de iluminação. O terceiro, você vai falar que tipo de céu que é e tudo mais. Até aqui vai ser dado sobre iluminação. Aí, até aqui, dados sobre iluminação. Do 1 ao 4 é só sobre iluminação. O 6, você já começa a inserir qual que é o tipo de material. O 7, você vai começar a falar os horários de funcionamento, chama cronogramas. Quando que liga equipamentos, quando desliga equipamento, quando tem gente, quando que não tem gente, qual que é a carga que esses... Aí o segundo vai falar quais são as cargas. Aí você vai falar, são tantos equipamentos que geram tanto de calor, são tantas pessoas, então elas vão gerar tanto de calor. E aqui, o 9 é se você tem sistemas de ar-condicionado para aquecer ou esfriar. Aí você vai mexer com isso. E por último, é a leitura dos dados. Então, essa é a sequência que a gente vai seguir para criar nosso script, tá? Então, hoje a gente vai ficar com a parte de inserção da geometria. Vamos ver se a gente consegue inserir informações já de iluminação. Mas eu acho que a gente vai conseguir ficar nessa parte da geometria hoje, tá? Então, inserindo a nossa geometria, a gente está começando com o método das caixas, que é o método de inserir já os blocos fechados. A gente vai Message to Zone, que está aqui, no 00, Message to Zone. Clicou, arrastou, abriu esse aplicativo. E aí eu tenho que começar a inserir essas informações que ele está me pedindo no canto esquerdo. E aí a primeira coisa que eu vou inserir é o quarto de visitas, que é o quarto de solteiro, que é o quarto que fica aqui na frente. Então eu criei esse BWrap, disse set one BWrap para falar qual que é a geometria, e falei que a geometria é esse quadrado. O quadrado ficou verde, você conferiu que foi ele que foi inserido no seu modelo. E aí você linka esse BWrap no Zone Masses. E aí é sempre legal quando o programa pede para dar nome, porque se dá um erro em alguma parte, ele cria o relatório nesse README, que aí quando você criar o painel, você pode clicar aqui e ele vai te dar alguma informação sobre ele, tipo, não tá certo porque a parede tal tá errada, ou porque a zona com nome tal tá errada, e você consegue identificar mais fácil onde está o erro. Então a gente pode colocar aqui, a gente cria um painel. Tudo que vocês forem escrever dentro do Honeybee, vocês não podem dar espaço. Vocês têm que escrever tudo junto, tá? Então eu vou escrever aqui, quarto, visitas, tudo junto. Pode colocar letra maiúscula, minúscula, do jeito que vocês quiserem. Escreveu? Clica do lado externo, porque às vezes quando você aperta ESC, ele só cancela. E aí você fala que linka aqui para falar que o nome desse BWrap é quarto de visita. Aqui em Zone Program, a gente pode estabelecer logo no início que isso daqui que o programa ele já vem com uma lista de funções. Quer ver? Program. Que aí ele já fala, é um escritório, é uma escola, é um hospital. E aí ele já deixa a informação de dados básicos, por exemplo, no hospital, quantas pessoas tem por metro quadrado? Ele já deixa essas coisas prontas para você, mas a gente vai aprender a inserir específico do nosso projeto. Então a gente não precisa colocar nada aqui em Zone Program. O que é obrigatório pra gente agora... esses dois que a gente já fez. Aqui, is conditioned. Eu falei muito feio, mas enfim. Ele está perguntando se aqui é um ambiente naturalmente ventilado ou se ele tem algum sistema de acondicionamento do clima. E aí a gente pode vir aqui no Boolean Toggle, que eu falei que é aquela ferramenta que a gente vai usar muito.
aqui, boolean toggle, deixar no false para falar que não é condicionado e marcar aqui. Tudo que vocês usam no Honeybee, ele fica registrado, as últimas coisas que você usou nessa caixa. Essa caixa às vezes está menor, às vezes está maior. É só clicar na beiradinha e pedir para aumentar, tá? E aí, se você quiser usar de novo, é só se você puxar daqui de baixo. Facilita um pouco. E aqui também você já pode colocar aqui, ele pergunta, eu devo criar a zona? Agora eu vou fazer diferente, eu vou copiar e colar. Então eu vou clicar aqui, usar o Alt e copiar. Tá? Que aí você tem essas formas de inserir a informação. Vocês vão pegando o jeito que ficar mais rápido para vocês. E pode colocar true. Quando você criou, provavelmente aqui no README já vai estar falando... Aqui. Já vai estar falando algumas informações. Tá? Agora, se o seu não rolou, aperta aqui de novo. Vê se o negocinho que você inseriu é o quadradinho aqui, ó. Essa caixa. Se você clicar aqui, você vai ver o que ele inseriu e ver se é essa caixa aqui mesmo. Agora eu quero que vocês vão lá, seleciona tudo e copia isso. Porque agora a gente vai fazer a mesma coisa para criar o banheiro. Então a gente escreve aqui banheiro. Aqui, para ter certeza que não vai ter nenhuma geometria atrelada, você pode vir aqui, clicar na direita no teu BWrap e apertar aqui Clear Values, que aí ele vai tirar a informação do BWrap, tá? Tenha certeza que no Rhino você não tá nada clicado previamente, porque se já tiver clicado e você apertar aqui Set One BWrap, ele automaticamente vai achar que é aquilo que já está selecionado no Rhino. Então tenha certeza que não tenha nada selecionado no Rhino. Então a gente vem aqui, Set One BWrap e seleciona a caixa do banheiro. Pronto, ele selecionou o banheiro e ele já criou pra mim essa zona, que é o banheiro, tá? Vamos fazer de novo para criar o quarto de casal. Então a gente escreve quarto casal. Lembrando de não colocar nenhum espaço. E a gente vem em Set One BWrap, clica lá no quarto de casal. Pronto, ele selecionou. Aí eu posso apagar aqui as camadas para vocês verem que essas três geometrias que a gente inseriu tá aqui em vermelho. E toda vez que a gente seleciona a caixinha do BWrap, ele me fala qual que é a que eu tô selecionando, qual que é esse BWrap que eu tô selecionando. Você criou uma nova caixinha? Porque eu copiei e colei embaixo. E aí para modificar Para modificar, você clica no BWrap de novo e aperta Set One BWrap, tá? Porque senão ele fica com os dados do antigo. Sim. Eu acho que eu já vou ensinar vocês a inserir janela nesse, tá? Porque aí vocês aprendem separadamente. Para inserir a janela, vocês vão vir em... Acho que é esse, deixa eu conferir. Esse mesmo. Vocês vão vir aqui e vão clicar nesse Honeybee Add It Glaze. Em inglês, glaze é envidraçamento, tá? Aí você vai falar que aqui no quarto de visitas, você pega essa geometria criada, essa zona do quarto de visitas e linka aqui. Que eu falei para essa caixa, que é essa geometria que eu vou inserir a minha janela. E agora eu insiro outro BWrap aqui. Vamos olhar as janelas. E eu falo que esse BWrap aqui, Set One BWrap, não é esse, inseri errado, peraí. Deixa eu apagar a casa. Set One BWrap é essa janela. E aí eu linko aqui no Child Surface. Eu linko a minha janela no Child Surface. Se eu coloquei alguma coisa errada, vamos dizer que eu coloquei o Witch Bizone
onde era para colocar a opção da refletância do material. Se eu quero desplugar isso, eu posso clicar com o botão direito aqui e apertar no... Aí às vezes aparece, cadê o Disconnect? Disconnect. E apertar aqui Message to Zone, aí ele vai desconectar. Ou eu posso segurar o Ctrl, que aí tá vendo que minha setinha aqui criou... Não vai dar pra ver, né? Aqui, ó, normalmente ela tá com um ícone de... Quando eu puxo aqui assim, ela fica com um íconezinho de... segurando o Shift, ela fica com um íconezinho de maisinho e fica verde. Se eu seguro, aperto aqui, seguro o Ctrl, ela fica com um ícone de negativo e fica vermelha. Tá vendo aqui embaixo da minha seta, minha setinha ficou vermelha? Então se você segura o Ctrl aqui e arrasta aqui de novo e solta, ele desconecta. Ok, eu já disse que a minha janela tá aqui nessa caixa. Você pode criar um nome para essa janela. Não precisa, mas vamos criar, né? Porque senão ele vai falar que... Vamos colocar janela... quarto solteiro. Janela que é essa? Aqui ele tá me pedindo, toda vez que é EP Construction, ele tá me pedindo qual que é a característica do material. A gente vai deixar para inserir a característica do material adiante, quando a gente chegar aqui, tá? No número 6. Aí a gente já insere de todos os materiais, já vai inserir de janela, de parede, de chão, a gente insere depois. Vamos deixar isso para depois. Assim como também da refletância, tá bom? Que é Hard Materials. Deixa eu ver se falta alguma coisa, falar alguma coisa. E aí vocês podem fazer a mesma coisa para os outros dois, tá bom? Vamos copiar aqui todos esses ícones, segurar o Alt, copiar, vir para cá. Ó, vê que quando eu uso o Alt para uma coisa que já tá clipada, ela vai continuar linkada. Então você deslinka aqui. E aqui agora não é mais janela QS, é a janela do banheiro, então eu vou colocar janela B. E aí não é mais essa janela, eu vou colocar, selecionar uma janela. Tá selecionando. Por isso que é bom a gente criar sempre camada, gente. Tá vendo que quando eu tô tentando selecionar a janela, ele tá selecionando o quadrado? Aí é bom porque a gente apaga a camada da casa e a gente consegue selecionar a janela sem a interferência da casa. Por isso que é bom a gente criar por camada. Faz a mesma coisa pro quarto de casal, que vai ser janela C. Não é mais essa. É a janela dos fundos. E eu linko aqui. Gente, agora a gente vai começar a inserir os dados da sala, tá bom? E aí é um dado que ele é mais complicado, porque a gente vai ter que inserir face por face. E a gente vai começar aqui no 00 ainda, esse Honeybee Create Each Bee Surface. E aí a gente vai criar uma surface que ela vai chamar parede, edge externa e ela vai ter janela. Então vai ser a parede externa com janela, então vai ser parede AJ. Pode dar o nome que vocês quiserem, amiga. E aí a gente vai criar um B-Wrap para inserir todas as paredes externas que eu quero que insira no cálculo para fazer minha janela, tá bom?
E aí eu quero criar janela nessa face e nessa face também. Se essa face de vocês não tiver com split, vocês também não tem importância. Vocês entenderam como faz essa parte, a gente continua. A minha, por sorte, teve o split aqui, porque atrás também tem porta. Mas aí vocês fazem aquele mesmo questão de fazer o split, mas pra gente dar seguimento, pode deixar como se não tivesse porta nos fundos, tá? Pra gente dar seguimento. Aí tem uma coisa, gente. Se vocês querem uma taxa diferente de abertura, diferente para cada face, vocês vão ter que criar esse esqueminha para cada face que você quiser. Porque aqui eu tô considerando que se eu colocar que eu quero 20% de abertura, vai ter 20% de abertura nessa face, vai ter 20% de abertura nessa face e vai ter 20% de abertura nessa. Se eu quero que nessa daqui, que é menorzinha, tenha... que a janela seja maiorzinha, ela fica 50%. Essa daqui, como é grande, se eu colocar 50%, vai ser uma senhora de uma janela. Então, eu poderia querer colocar que aqui era 20% e na frente 50%. Então, a gente teria que criar isso daqui, duas dessas, e escrever lá parede EJ1 e parede EJ2, pra gente poder colocar as porcentagens diferentes. Mas, para simplificar, vamos fazer um modelo que a gente vai colocar a mesma porcentagem de abertura nessas três faces. E aí a gente linka aqui nessa a geometria aqui. Aqui tem a opção, do mesmo jeito que tem set one, aí tem set multiples. Não pega do cantinho, não? Essa do cantinho aqui, a gente não está selecionando porque ela é porta. Então vai ser uma caixa que a gente vai escrever parede externa sem janela. Então só vai ser parede E. No meu caso, eu vou colocar assim. E aqui, quando você cria a superfície, ela vai te pedir que tipo de superfície que eu sou. Eu sou parede, eu sou teto, eu sou chão, eu sou um chão que toca na grama, eu sou um chão que fica no ar. E aí, para cada um, eu tenho um código, vocês estão vendo ali. E a gente já sabe que é parede, então eu vou colocar o wall, que é 0. Então você coloca aqui aspas, 0, enter, e coloca o tipo sendo 0. De novo, como a gente está fazendo face por face, o programa quer saber pra gente qual que é o tipo dessa parede, dessa face, qual que é a função dela. No anterior, que é caixa, o programa automaticamente entende que se é uma face vertical, é uma parede. Se é horizontal e tá a Z acima, é um teto. E aí você também pode falar, tipo, até que ângulo eu considero que é um teto? E aí, se você já pode criar algum teto com algum tipo de inclinação, fazer um triângulo para simular que é um teto. E aí isso daí seria uma outra zona. A gente não insere nessa mesma zona. Seria como se fosse o segundo patamar do edifício, seria só para o teto. Nesse caso, a gente vai considerar que o nosso teto é reto mesmo e vai dar as características que a gente quer para o nosso teto. De retenção de calor, de refletância, mas ele vai ser um teto reto, tá? E por isso a gente não coloca o ângulo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um ângulo de 90 graus para o teto, ele já ia começar a achar que as paredes do meu edifício poderiam ser teto. E é isso que esse Max Roof Angle faz. Como no nosso caso, até uns 45 graus, ele entende automaticamente que é teto, ou que está em cima, tá? Então, no método da caixa, o programa vai entender automaticamente o que é chão, o que é parede e o que é teto. No método da superfície, a gente tem que dizer para o programa o que essa superfície é. E no nosso caso, parede é 0. Então, a gente coloca no Surface Type que é 0. Agora a gente vai criar uma outra barra de inserção aqui e a gente vai colocar que é parede sem janela. Eu vou deixar só parede
Eu posso continuar deixando 0, porque continua sendo parede. E eu vou limpar aqui e vou colocar aqui quais são as paredes externas que não tem janela. Que aí eu coloco que é essa daqui e essa daqui. Não coloquei múltiplos. Seleciono essa e seleciono essa. Em algum lugar eu acho que eu já selecionei aquela. Não, tá certo. Beleza. Então naquela primeira só vai fazer os 3 mesmo. Na primeira eu só vou inserir as paredes que eu quero colocar janela. E aí, se vocês quiserem fazer diferente de mim, vocês podem fazer. Mas tenham certeza de inserir todas as faces, porque a nossa geometria tem que ser fechada. Vamos criar outro bloquinho. E agora a gente vai inserir as paredes internas. Vou colocar a parede I. Vou limpar os valores aqui e vou selecionar as internas. Aqui tá difícil, né? Vocês não conseguem selecionar a face. Mas é só clicar aqui em cima na aresta que ele vai circular qual que é o que você quer selecionar. E no meu caso eu quero selecionar uma surface. Essa surface. Pronto. Só essa? Ah não, gente. O colega falou certo. Não é essa. São as 3. Pode selecionar essa surface. Ó, eu selecionei o quadrado sem querer. Cuidado com isso, gente. Essa surface e essa surface. Aí eu dou Enter. Dá uma verificada se você selecionou só elas. Se você quiser fechar aqui, aí você vê se são as 3 que estão ficando verde. Então agora a gente vai criar uma para o teto. Aí a gente vê o surface type. Qual que é teto? Roof significa teto, tá? Então a gente sabe que teto é 1. A gente muda de 0 para 1. E a gente vem aqui, set one BREP, coloca o teto. E faz o mesmo para o piso. Escreve piso. Vê o que é piso. Floor, 2. Piso é 2. Teto é 1, piso é 2. Beleza. O meu já tá tudo inserido aqui. Para ter certeza que fechou, a gente vai vir aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nesse método, no método da superfície, eu posso inserir a janela de 2 formas. Do jeito que a gente inseriu antes e esse jeito que eu estou ensinando para vocês, que é Honeybee Glazing Based on Ratio, ou seja, Honeybee em vidraça de acordo com a porcentagem. Ok? Mas nesse método também eu posso usar tanto esse daqui, que eu vou falar a porcentagem, quanto da mesma forma que eu fiz antes. Se eu tivesse criado a geometria aqui da janela, eu poderia inserir como a gente fez anteriormente, tá certo? Mas no método da caixa a gente não pode usar o método da porcentagem, tá bom? O da caixa só com geometria modelada. Esse daqui é Honeybee Glazing Based on Ratio. É um que é um quadradinho amarelo com quadradinho azul com porcentagem. E aí eu vou pegar a superfície que eu quero inserir a janela e vou ligar aqui no HB Object. E aqui no Glazing Ratio, eu vou falar qual que é a porcentagem de abertura. Eu vou falar que para mim, eu quero 0.2. Vocês podem criar com slider, porque depois vocês podem brincar com essa porcentagem.
Quer ver? A gente pode já colocar aqui embaixo. Vamos ver se já vai funcionar. Nossa, deixa eu escrever. Deixa eu colocar um Boolean Toggle aqui. Ó, eu coloquei o Boolean Toggle para esse aplicativo funcionar. E aí eu vou apagar aqui só para conseguir... Não vai dar para enxergar direito. Tá vendo que aqui no meu modelo ele já criou umas janelas compridas? A parte legal de ser um programa paramétrico, que eu posso simplesmente, quando eu estou estudando o meu edifício, vir nesse sistema aqui atrás e brincar, que eu quero aumentar ou diminuir essa quantidade de janela. E aqui... No caso, ele mudou só a largura dele, não a quantidade. Muda a porcentagem. O que é porcentagem? É a área da janela sobre a área da parede. Breakup window, ele está dizendo se você quer que divide em janelas. E aí você pode pegar esse Boolean Toggle aqui e colocar aqui false. E aí ele vai criar uma. Ou se não, você pode deixar assim, fala assim, não, mas eu quero janela, mas eu não quero que seja esse tanto. Então o que eu faço aqui? Eu posso vir aqui no Breakup Distance. Deixa eu ver se aqui é valor ou se é number. Você pode ir aqui no Breakup Distance e falar que as janelas elas vão estar distantes entre si de 3 em 3 metros. E aí ele vai alterar. Lógico que a sua matemática pode estar errada, não vai estar batendo a porcentagem que você colocou com a distância de janelas. E aí ele vai fazer o mais próximo possível dessa regra que você está criando. Se você quer alguma coisa exata, você vai ter que calcular para ver se está saindo exatamente. Ou senão você faz no método anterior, que você vai inserir a janela do jeito que você quer. E aqui tem outros dados. Window height é a altura da nossa janela, que no nosso caso a altura era 1.1, né? E aí ele vai criar janelas que tem 1.1 de altura. Aí você fala, mas eu não quero 3 janelas, eu quero só 2. Aumenta a distância delas. Esses 3 é só criar um slider. Oi? Esses 3 é só criar um slider. Eu criei um slider para cada um. Você vai ver esse slider. E aí eu posso brincar com isso. Vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Se eu quero muitas janelas, eu diminuo a distância entre elas, ou eu aumento a distância entre elas. Se eu quero menos janelas, eu diminuo a porcentagem, ou eu aumento a porcentagem. Tá certo? Esse seal height aqui é a altura do peitoril. Mas nessa condição que a gente está agora, a gente já colocou tanto dado antes que a gente realmente tem que ter calculado se está batendo a quantidade de janelas que a gente está exigindo com a porcentagem. Mas de qualquer forma vamos colocar que a altura do nosso peitoril é de 1 metro. E aí ele vai colocar a janela a uma distância de 1 metro do chão. Eu vou colocar aqui, renomear aqui para vocês saberem o que é cada coisa. Aqui, ó, peitoril. Vocês podem fazer isso de vocês. Quando vocês vêm aqui na tarjinha do lado e aperta com um lado direito, vocês conseguem renomear como chama isso? Esse slider. Isso daqui vai ser a altura da janela. E aqui vai ser a distância entre as janelas. E aqui vai ser a porcentagem de área envidraçada, para vocês entenderem o que é cada coisa e pode construir o que vocês querem aí, tá? O que eu vou pedir para vocês, para quem tá tudo correto até agora,
Para não ter problema caso vocês mudem de, sei lá, vocês abriram o programa e modificaram sem querer aqui a geometria, o que vocês podem fazer é selecionar aqui todos os B-Reps, seleciona eles. Depois que você selecionou eles, vocês clicam com o mouse com a tecla direita aqui e vai ter isso daqui, Internalize Data. Data é dados, então vocês estão internalizando dentro dessa caixa esse dado. Agora, independente da geometria criada dentro do Rhino, se você não limpar o valor dentro desse B-Rep, esse B-Rep sempre vai entender que é aquela geometria que você internalizou. Ele não vai modificar. Tá bom? Então você pode abrir até o Rhino sem a geometria, que se você internalizou essa data aqui nesse B-Rep, ele já sabe o que ele é. Caso contrário, se você abre o programa e não abre o mesmo objeto modelado, ele não vai saber, ele não vai ter a referência para voltar. Aqui agora ainda no 00, vocês vão vir aqui, ó, Honeybee Solve Adjacent. O que ele vai fazer? Ele vai unir todas as minhas paredes, porque até então tá tudo separado. Mas vocês concordam comigo que as paredes internas não são duas paredes, elas são só uma? Então ele vai fazer exatamente isso, ele vai unir minhas zonas e vai excluir essas paredes duplicadas. E aí vocês vão pegar e vão selecionar todos esses HB Object, o HB with Glaze, esse HB Surface, todo o final de cada parte e vai linkar aqui nesse HB Zones, tá? Então eu vou começar lá de cima. De todos. E aí, para vocês conseguirem selecionar, o que acontece? Se eu já selecionei esse, se eu vou selecionar esse, às vezes deslinka. Às vezes não, sempre deslinka. Então, vocês seguram o Shift, porque aí ele permite que você coloque mais de uma coisa dentro da mesma caixa. Ai, gente, peraí, faltou uma coisa, desculpa. Deixa eu só ver qual que é o aplicativo exato aqui. Não, tá aqui. Faltou só uma coisinha. Não, não faltou não. É isso mesmo. Eu poderia criar aqui. Peraí. Aqui. É porque isso daqui ainda tá separado. Ele não sabe que isso daqui é uma sala, né? Só tá as superfícies. Aí esse mesmo... Não, esse mesmo não. Aí vocês vão vir aqui e tem um que chama Honeybee Create HB Zones, porque a gente só tem faces separadas. Agora a gente vai pegar esse e unir todas as faces só da sala. Agora esse é diferente, não tá lá em cima não, toma cuidado, tá aqui a terceira abinha. Essa casinha, é o que é uma casinha. Chama Create HB Zones. Oi? Não, é porque é só para tomar cuidado que a gente está sempre linkando as coisas no primeiro botãozinho. Esse daqui, ó, o HB Surface é o terceiro botãozinho. Aí eu vou linkar a sala. Você vai linkar todas as geometrias da sala nesse HB Surface e vai dar o nome dessa zona que a gente está criando de sala. Epa, lembra de colocar aspas, sala. E agora a gente também fala que ela não é condicionado, ou seja, não tem ar-condicionado, nem sistema de acalentação. Calefação. É. Pessoal, preciso ir. Tchau pra vocês. Tchau. E agora... Tchau.
E agora conferindo, ó, aqui longe, eu tenho em verde o quarto de solteiro, o banheiro, o quarto de casal e a sala. Ok? E agora eu vou pegar aquele que eu pedi para vocês pegarem antes, que é o Solve Adjacent. E agora vocês... que quando você clica nela, que você tá só selecionando a... Você colocou no Quê? Você colocou a pilha. E aí agora eu posso pegar um de cada zona. Então quando a gente fala de zonas no Honeybee, é isso que a gente acabou de fazer. São esses quadrados fechados. Então isso é uma zona, isso é uma zona, isso é uma zona e isso é uma zona. Ao total, na nossa geometria, a gente criou 4 zonas. E a gente vai juntar essas 4 zonas naquele Solve Adjacent. E quando eu falo lá que na hora da análise que ele gera gráficos a respeito de cada zona. Então se eu crio mais zonas, você vai criar mais gráficos. Então toma cuidado, se você for muito detalhista, você também vai ter muito gráficos para analisar. E às vezes gráficos demais vai tirar a concentração do que é o importante a ser analisado. E aí que é onde que agora vocês podem ficar mais com medo, que é onde que dá mais problema no Honeybee, que é resolver essas adjacentes. E aí você torce para que tudo dê certo e aperta um True. Se não ficou vermelho, você fica feliz e sorri até a testa. Peraí, ainda tem que colocar aqui, ó, Remove. Vocês vão selecionar o Find Adjacents e também vocês podem colocar o Remove, que ele vai achar e remover a parede adjacente, tá? E é por isso que quando a gente vai modelar, as faces têm que ter o mesmo tamanho. Porque quando ele vai remover a face adjacente, ele vai ter que fazer a leitura que tenha uma superfície do mesmo tamanho. Porque para ele não tem como remover uma coisa muito grande de uma coisa pequena, ou uma coisa pequena, uma coisa grande. Tem que ser exatamente o mesmo tamanho. Lá embaixo você liga só o... Aqui eu só ligo o sala, porque aqui eu criei a zona. No Solve Adjacents eu só vou ligar zonas. Tá. Aí você clicar na coisa... Quê? Você clicar aqui vai... Não tá aparecendo, acho que não dá pra... Sempre que você quer ver alguma coisa do Grasshopper ou deixar de ver, você vai e clica no Scroll em cima daquilo que você quer ver, e aqui vai ter uma carinha que tá Enable ou Disable. Se eu apertar Disable, se eu clicar em cima desse negocinho, ele não vai me mostrar nada. Se eu colocar Enable, ele vai mostrar isso para tudo. Se eu vier aqui depois, achar que tem muita informação, porque a gente começa a colocar muita coisa, eu coloco Disable, eu posso vir aqui e selecionar qualquer coisa depois, e ainda no Disable eu coloquei Name. Eu posso apertar qualquer coisa que ele não vai me mostrar no Rhino. Agora se eu vier aqui e deixar tudo no verde, ele vai me deixar tudo que eu selecionei no Rhino de verde, a mostra aqui no Rhino. Eu vou... Agora, última coisa, que é só um aplicativo para vocês conferirem se tá tudo certo, mas também serve para outras coisas. Gente, vocês vão usar esse daqui, ó, Honeybee Decompose Bation Type. É um aplicativo que é um monte de setinha verde, rosa, laranja e azul. Não é o aplicativo que tem a setinha preta. É o aplicativo que tem a setinha verde, rosa, laranja e azul. E aí vocês vão pegar ele e jogar aqui.
E aí vocês vão pegar o que vocês criaram no Solve Adjacentes e grudar aqui no ITBZone, tá? Agora você pode falar para não enxergar nada aqui, tá? Pede para não enxergar nada. Pede para não enxergar nada, esconde todas as camadas. Ele ainda tá enxergando alguma coisa. Os seus B-Reps. Vai. Tá enxergando. Ah, não, tá enxergando ele mesmo. Esse daqui você também pede que não quer enxergar ele, tá? Você não quer enxergar mais nada, tá? Você não quer enxergar nada agora mais. Ficou branco aqui? Agora a gente vai começar a colorir. Agora a gente vem aqui, deixa eu lembrar qual que é. Custom. Chama esse Custom Preview. Achou o Custom Preview? Coloca aqui. Coloca Wall no Custom Preview. Aí ele vai mostrar tudo que é parede externa. Ok? Peraí, onde é que eu pus daí? Você tem que escrever Custom. Custom Preview. Tá? Aí ele vai mostrar tudo que é parede. E aí você vai usar o Color Swatch, que parece mel derretendo. Linka o Color Swatch aqui no Mzinho. E aqui quando você dá 2 cliques dentro dessa parte branca, você consegue escolher que cor que você quer colocar a sua parede. Para visualizar, ok? Então, para cada um aqui, vocês vão criar uma cor. E é exatamente para isso que serve esse aplicativo. Esse aplicativo é o aplicativo final para ver se ele está lendo tudo corretamente. Esse daqui é o checklist. E é por isso que a gente apagou tudo para ver só ele. Para ver se o Grasshopper está lendo tudo que você enviou para ele da forma correta. E pelo visto não. Então vamos lá, hein? Eu gosto de colocar aqui o Walls com um pouco de transparência, porque eu consigo ver melhor o que está acontecendo lá dentro, tá? E aí eu posso deixar a parede interna sem transparência. Isso daqui tudo é para conferir se está correto. Se o window virou window, se o wall virou wall, tá? E amanhã a gente também vai usar esse aplicativo, porque a gente vai falar que a partir dele aqui, a gente vai usar o chão para falar que a gente quer testar a nossa iluminação no chão. E a gente vai usar ele para isso também amanhã. Roof, se vocês quiserem também, vocês podem colocar com um pouco de transparência, tá? Para vocês conseguirem enxergar. E aí tem uma coisa aqui que vocês vão fazer, é que vocês vão colocar floors. Quer ver? Floors. Peraí, vou colocar outra cor aqui. Eu já usei essa. Acho que eu já usei todas as cores. Aqui no Floors, tá vendo que quando eu linkei só apareceu esse? Porque no método de criação de caixas, ele entende que ele coloca mais um detalhe. Ele não fala que é só floors, ele fala que é ground floors, talvez. Mas é a mesma coisa, ok? E a gente encerra por hoje. O que a gente tem que fazer por hoje? A geometria está toda inserida aqui, ok?